dia na agenda do gestor, porque ali está dizendo qual é o tipo de inovação que ela espera do sistema. Não quero esse sistema, é o sistema papai, vem na lógica dos conceitos dos princípios e diretrizes, do que a gente tem garantia constitucional. Não, eu tenho direito, eu não quero o SUS para pobre, eu quero... Né? Aí vem um objeto de desejo e vem dialogar com essa discussão, né, de inovação e como a gente incorpora e como isso o gestor tem que lidar no dia a dia com isso, porque aí vem a demanda da primeira-dama, vem a demanda da Câmara de Vereadores, né, dos prestadores que vocês, né, no momento de na atenção especializada ou até na básica mesmo, você firma um contrato, mas o teu prestador usa determinada tecnologia, ele dá o exame que dá a cor a mais e o outro não dá a cor vermelhinha ou azul no eletrocardiograma, ou seja lá o que... E isso vem, né, de certa forma, dialogando, às vezes de forma oculta, né, ou de forma explícita no dia a dia da relação dos gestores. Então, é preciso contextualizar isso. Você pode passar, não, rapidinho. Então, a gente vai tentar trazer como fundamentar todo esse processo, não só da aquisição, prescrição e dispensação de medicamentos, mas das tecnologias de saúde, né, de uma forma fundamentada do que está normatizado pelas diretrizes ou pelo próprio decreto 508 e a lei 12401, que já vai ser abordada anteriormente no capítulo, né, que a Fernanda vai descrever, mas a gente vai estar trabalhando. Como é que se dá esse processo todo de inclusão e incorporação, né, fazer com que o gestor se identifique, se enxergue como protagonista do processo, que aí é uma outra questão, que assim, quem conhece a Conitec? A maioria não. Né? Isso veio, tem uma lei, a judicialização está aí a gente pede para o juiz, olha, tem que ver essa lei, porque dá um fluxo, não é assim, você não está solto, mas ninguém conhece e não faz parte, principalmente que ele faz parte do processo para estar equilibrando, né, a balança. Então a gente tem que contextualizar isso, né, na visão de descentralização, até chegar como isso ele ascende para estar demandando, né, se identificando como parte disso e, claro, abordar, né, como é que se constitui, né, e definir protocolos clínicos, como eles são elaborados, em que momento é isso, aí pode passar. Como que essa comissão se configura. Então a gente está pensando em trabalhar um subtópico aí, né, como a gestão e incorporação como um desafio, mas fazendo com que ele se enxergue no dia a dia dele, né, que isso não está lá, Conitec, incorporação é lá, isso não faz parte. Eu estou lá no Ministério, alguém decide, estuda a segurança, a efetividade, né, baseada em evidência, a acurácia e a segurança, eficácia e efetividade, né, mas muito longe dele. Mas que, na verdade, a grande demandante está sendo ele todo dia, quando chega alguém pedindo um novo procedimento, a cirurgia, o leito, né, um novo exame, um medicamento, que de alguma forma já foi colocado que vai ser bem dialogado com a judicialização, né, para trabalhar isso, que não dá, né, para não discutir que toda e qualquer entrada intempestiva sem programar, né, qualquer inovação e incorporação entrando no sistema, seja lá na unidade básica ou lá no município, ou seja pela primeira-dama, de uma forma intempestiva, isso não vai trazer uma consequência para a rede, né, e um impacto direto ou indireto para ele, seja para ter que encaminhar lá para o serviço pelo TFD, onerando o TFD como o Charles colocou, porque alguém querendo algo que ele não vai dar, mas ele tem que combinar onde ele vai dispor, e se não dispor ele vai consumir teu impacto. Então é preciso contextualizar e fazer ele chegar. Pode passar. Alô, oi. Então é apresentar de fato o que é a lei, né, contextualizar nessa perspectiva da gestão do município, né, caracterizar como se dá esse processo, trazer isso de uma forma mais palatável, porque é muito tecnocrata mesmo, e aí eu vou usar as palavras da Denise, né, traz termos e uma escrita de uma forma mais complexa, que só quem é da área de avaliação de tecnologia de saúde começa a compreender, mas a gente está tentando abordar e trazer isso de uma forma que o gestor realmente possa estar compreendendo e entendendo como ele sem também aprofundar muito. Não adianta a gente querer descrever todo como se dá um processo de avaliação tecnológica, as principais ferramentas, como é cada uma. Não, mas eu acho que minimamente ele entender
né, quais são os elementos que compõem um processo de avaliação. Ele vai lidar todo dia com alguns conceitos, o que é custo-benefício, o que é custo-efetividade, ele entender o que é um benefício em saúde dentro do sistema dele, o que isso significa, né, o que é um produto avaliado com baseado em evidência. Então, minimamente, ele precisa estar subsidiado de alguns termos, alguns elementos e componentes que vão estar dialogando para ele poder entender segurança, que no momento que ele fosse defendendo uma judicialização, né, ele dizia, bom, isso está com base num protocolo clínico de diretriz terapêutico publicado pelo Ministério da Saúde. Não, tem todo um processo que vai determinar como essa tecnologia se implementa numa rede, né, e aí vai exigir os pactos, e aí vem os conceitos, né, a Olga, de repente, da Vila SUS, ela não vai poder fazer o câncer, ela não vai ter lá o hospital terciário, né, e não vai dar lá o biológico de última geração para a oncologia, mas ela vai entender como isso se implementa e vai fazer os pactos necessários. Aí vai ter que pactuar aonde nasci, então a gente tem que dialogar com os conceitos dos espaços intergestores de pactuação, que vai exigir uma organização regional, enfim. Então, trazer todo esse contexto de como se configura as elaborações, como é esse processo e aí pode passar, Ana, como ele pode estar se identificando exatamente com essa comissão, né? Apresentar a Conitec, a gente vai fazer algumas, né? Aí joga as perguntinhas, como eu posso demandar, como é que funciona, que subcomissões são essas, RENAME, RENASES, e protocolos clínicos terapêuticos, como é que funciona, quem é responsável, quais são as atribuições de cada, né? Quem é essa composição de plenário, quem são esses membros que decidem, são atores do SUS, que aí já vão estar sendo apresentados por todos os demais capítulos, porque está lá o Conselho Nacional de Saúde, está lá o Conselho Federal de Medicina, está lá, né, a Anvisa, a ANS e a Secretaria do Ministério, enfim. Então, a gente vai precisar abordar isso de uma maneira bem sintética, trabalhar o fluxo dessas demandas e como eles podem solicitar. E aí esse é um diálogo que vai bater muito com a judicialização, né? Porque a inovação que está hoje na demanda do dia a dia do gestor, de fato é aquilo que ele está sendo demandado para comprar via juiz, né? A mais grande parte, então assim, como ele pode pegar disso, bom, eu oferto, não oferto, está dentro do que eu minimamente consegui enxergar, se está dentro do que está da responsabilidade, e aí ele está podendo demandar de uma forma... Eu vou já encerrar, ok? Pode passar. Passou já, né? Não, pode passar, ainda não. Pronto. E aí trabalhar os conceitos que eu já disse para vocês, né? Definir o que é tecnologias, avaliação, produtos de interesse para a saúde, tudo que a Lei 12.401 traz, minimamente o que ele precisa ter de uma forma bem dinâmica e direta. E aí abordar a questão da RENAME, dialogando com o capítulo da assistência farmacêutica, mas não no sentido apenas de como elaborar, como que isso lá no planejamento e programação, o Manel já vai trabalhar, já vai estar bem estruturado. Acho que fazer rápido um estudo de como é esse processo, o que teve de mudança, né, de como se programar, fazer as suas listas municipais, como serão elaboradas as REMUMES, mas o conceito que é o decreto e a lei, que a Fernanda vai abordar muito nessa questão da judicialização. O decreto trouxe o rompimento com o conceito da Organização Mundial de Saúde do medicamento essencial. Aquilo que é essencial é o mínimo, aquele que satisfaz a maior parte das necessidades da população, seguro, eficaz, custo efetivo. Aquilo era o mínimo. E aí o que se fazia? O gestor, que até hoje é ensinado, e ele faz, bom, isso aqui é a minha lista, eu vou publicar minha REMUME, é isso aqui, ponto, minha responsabilidade é essa, toma e vai. Mas isso, o que o Fernando trouxe lá no preâmbulo do que é o Estado brasileiro, qual é o nosso pacto federativo, na hora que o juiz põe, ele diz assim, olha, te vira, eu tiro o problema de mim, você tem autonomia federativa, você vai fazer seus pactos e vai dizer o que você vai disponibilizar, você tem que dar tudo. Né? Então, isso, na lógica do decreto, vinha naquela questão de fazer discussão regional e para toda aquela questão, RENAME e RENASES, né? Para todas as ações e serviços de saúde que você ofertar, você tem que disponibilizar, né, a assistência terapêutica integral, que aí vem medicamentos e demais tecnologias. Então, isso minimamente tem que ser conformado e explicar isso de uma forma
né, que seja entendido, e os financiamentos das listas suplementares e complementares que está dentro da autonomia, que eu vou só exemplificar para também finalizar. Aquele caso de Santa Maria, da Botkiss, é o exemplo mais prático que tem de como explicar essa questão Rename, lista suplementar, Conitec. Naquele momento, é um medicamento que não estava na Rename, não tinha registro, enfim, precisou de uma operação de guerra para trazer aquela hidroxicobalamina, que era específica para aquele tratamento da fumaça inalatória. Só aquela região precisou comprar. Continuar daquilo ficou como lista suplementar do estado de Santa Catarina? Não, Rio Grande do Sul, e do município lá de Santa Maria. Ficou. Demandaram e ano passado foi incorporado, foi num processo de avaliação e agora está como componente estratégico para o Brasil inteiro. Né? Então aquilo ficou com um processo transitório para que depois fosse avaliado de fato, né, se tivesse recomendação, ia para o nacional e entrasse. Então, a gente vai estar abordando dessa forma e tentar fazer com que a escrita seja adequada com exemplos para que o gestor possa se identificar e estar fazendo esse fluxo de demanda. Pode passar. E aí trazer essa definição e a mudança entre essencialidade e legalidade, só pensando no tempo mesmo, e a gente vai trabalhar para que quais são os elementos e os aspectos estruturantes que o município tem que fazer para dar conta das suas listas, dos seus elencos, que estejam adequados ao que os próprios atos normativos precisam estar discorrendo sobre isso. Aí finalizou. Aí vocês ou votam isso, ou a gente vai trucidar vocês. Porque o gestor vai procurar. Cadê o manual? Eu acho que... Por isso que eu não fui nem... É bom colocar ali. É bom colocar isso, porque isso Cidinha colocou na reunião, todo mundo tem problema com o conselho de farmácia, né? Porque inclusive o que a nova lei traz, é um conceito. Um para a parte é entrega, que legalmente tem respaldo, e outro conceito é a dispensação, que ato privativo que também legalmente tem respaldo. A forma como isso vai se organizar, o gestor vai colocar. Dispensação. Mas o Miguel colocou, o Manel colocou entrega e dispensação. Isso vai coexistir de uma forma, mas tem que discorrer que cada gestor vai fazer o seu desenho de sistema e vai modelar. Aonde ele vai ter dispensação, ele vai ter entrega. É isso. E vem a nossa política que a Fernanda vai publicizar agora, esta semana. Bom, boa tarde. Eu aqui represento um grupo de 5 autores que vai falar sobre o desafio de mostrar a um gestor municipal o processo de estruturação e implantação da vigilância em saúde. Todos nós somos profissionais da ponta, atuamos há alguns anos na vigilância em saúde e viemos nesse processo enfrentando o processo de estruturação, todos os desafios e de execução das ações de vigilância em saúde. Tudo que foi discutido aqui só fez com que a gente entendesse que acontece esse chaveiro, se assim ficar melhor, tá? Tudo que foi discutido aqui só fez com que nós víssemos que o processo de discussão que aconteceu no nosso grupo vai ao encontro do que está sendo proposto. A gente queria utilizar uma linguagem simples, partindo de perguntas e respostas, e quando surge a possibilidade da Vila SUS e a possibilidade da gestora Olga, isso parece que facilita esse processo. Só que a gente começou no processo de discussão, primeiro levantando todos os problemas que nós podemos ter vivenciado no município, no território. O desafio era falar de forma simples para 5.569 municípios, né? Para 5.569 gestores. De que forma simples a gente poderia falar e tornar algo tão complexo? Porque a vigilância, ela se relaciona com a saúde em todos os níveis de complexidade, ela está atuando num território bem especificado, então a gente precisou tentar delimitar. E hoje nós tivemos contatos com as gestoras que serão o nosso campo de prática para a discussão do assunto. E o nosso desafio agora é tentar trazer a vocês se as perguntas que nós fizemos são suficientes para poder tentar conduzir o processo de construção desse trabalho. Por favor.
A primeira parte seria a importância das ações da vigilância em saúde para o gestor municipal e a sua integração com a atenção básica. Nesse sentido, nós nos articularemos com a promoção à saúde, com a própria atenção básica. A vigilância em saúde, como proposta, nós traríamos os conceitos e objetivos para entender por que se faz vigilância em saúde e como se faz vigilância em saúde. A base legal da vigilância, nesse capítulo, nós traríamos, partindo da portaria do Ministério da Saúde, essa portaria, e aí eu uso a fala. Ah, não tá aí? Não colocaram? Ah, tá. A gente colocou no computador. Tá bom. Bom, mas eu continuo falando de qualquer forma. Por que, né, a vigilância em saúde e como se faz a vigilância em saúde no território? O nosso grande desafio é tentar trazer isso de uma linguagem clara. E quando nós nos reunimos, a nossa proposta inicial era trazer esse conceito, se articular, sim, com a promoção em saúde, com a promoção da saúde, com a atenção básica, a partir desse momento, nesse processo de discussão, e com todos os demais setores. Não dá para pensar no território sem olhar para tudo que acontece nele, tá? Então, conforme eu pontuei, a portaria 1378 de 2013 é o que está regulando o nosso fazer, porque a gente tinha que ter o marco legal e também entender os limites da nossa intervenção. Como foi colocado pelo Mauro, né? Ele disse que para a gestão pública só pode se fazer o que está na lei, né? Não dá para inovar. A gente pode ter meios de chegar a esse caminho, mas tem que obedecer o que está na lei. Então, esse é um grande desafio. As ações da vigilância em saúde, quais são e onde são executadas? A territorialização, e aí a gente vai ter que partilhar esse conceito de territorialização em saúde, dividindo isso com a atenção básica, porque é a base do trabalho das equipes da atenção básica na execução das ações de vigilância, isso é um ponto. A importância da integração entre a vigilância e todos os demais setores da Secretaria de Saúde, como eu falei, ela se relaciona em todos os níveis de complexidade. E o financiamento das ações de vigilância em saúde. E a gente tem um número limite de páginas para isso. Nós somos 5 autores, isso faz parte de um dos desafios, né? Entendendo como... Pode passar, por favor, Ana. Entendendo como a vigilância... Pode passar isso, por gentileza, que esse é o conceito e a gente vai continuar. Entendendo que a vigilância ela vai se manifestar através da vigilância epidemiológica, da vigilância ambiental, da vigilância sanitária e da vigilância de saúde do trabalhador, a gente precisa fragmentar para se tornar didático. Não dá para poder colocar tudo num único texto, num único balaio. O gestor municipal ele vai se confundir com isso. Ele precisa entender que cada conjunto cada diretoria, digamos assim, cada conjunto de ações, ela vai desenvolver, vai necessitar de um quantitativo de RH distinto, vai necessitar de estruturação diferenciada. Para isso a gente colocou o seguinte: o que é a vigilância epidemiológica e o que ela faz. Aí, dentro dessa grande pergunta, falaríamos sobre sistemas de informação e a importância da análise da situação de saúde, e isso para poder orientar todas as intervenções no território, em todos os níveis de complexidade. O planejamento das ações de vigilância epidemiológica e a tomada de decisão, o monitoramento dos principais programas de importância para a saúde pública, como o Programa Nacional de Imunização. No município a gente realiza isso, é no município que a gente tem que vacinar e cumprir meta, né? O monitoramento do Programa Nacional do Programa de Controle da Tuberculose, da Hanseníase e do DST-AIDS está intimamente interligado com a atenção básica. É realizado pelos profissionais da atenção básica, mas quem monitora e acompanha os indicadores e dá essa sinalização vai ser a equipe que está dentro da vigilância em saúde, na vigilância epidemiológica, que alimenta o sistema de informação. E uma segunda pergunta, mais ampla também, seria como estruturar a vigilância epidemiológica no município. Nós teríamos esse desafio. Depois continuaríamos falando sobre o que é... Será que é o áudio? O áudio do... Agora funciona. Eu vou tributar o áudio do computador do norte. O áudio do norte está ligado, né? Também o norte tem que ser aparecido. Dá para falar assim? Dá para escutar, dá? Ficar aqui quietinho.
falar e pronto. Que parece que vou tentar me manter paradinha para conseguir terminar. Para tentar trazer a uniformidade para todos os capítulos dentro da vigilância em saúde, a gente seguiu a mesma estrutura, a mesma pergunta, o que é vigilância ambiental e o que ela faz, para ver se isso é palatável, se dá para entender. Dentro disso, explicaríamos sobre controle integrado de vetores, e aí quando a gente fala disso, a gente está falando dos hospedeiros e reservatórios, falando das zoonoses de uma forma muito mais integrada, né? E não se restringindo a algum programa específico, porque cada município vai ter uma condição endêmica diferenciada. Então, nós tentaremos abordar todos, mostrando que, de repente, cada um vai ter que procurar e ver qual é a sua situação. Tentando entender qual é a sua situação de saúde, qual é o diagnóstico de saúde que impera naquele território, tá? Além disso, a gente, dentro dessa grande pergunta, trabalharíamos o Programa Nacional de Controle da Dengue e chikungunya, já que é o carro-chefe da vigilância ambiental e é um problema que acomete o Brasil por inteiro, né? E é um problema social que a cada ano só se agrava. A vigilância da água para consumo humano, a vigilância do solo, do ar, dos acidentes com produtos perigosos, e aí cada localidade vai ter uma peculiaridade para isso, em função do que circula no território, das indústrias que existem ali, e a gente vai ter que entender como se dá dentro do limite do município essa vigilância e controle. Na maior parte das vezes, esse serviço não está implantado ainda, né? Ele existe lá no papel, mas não conseguiram traduzir o que vinha do Ministério da Saúde para a realidade do território. E esse é o desafio. A vigilância dos desastres naturais, tecnológicos e nucleares. E aí, como eu sou de alguns gente, com a minha equipe, a gente traz uma vivência em relação a se preparar para um possível desastre nuclear. Então, é uma peculiaridade do município de Angra dos Reis, mas que afeta diretamente o município de Paraty, de Rio Claro, de Mangaratiba, porque acaba fazendo, dependendo da dimensão do possível desastre, afeta muitos municípios, todas as além disso, estruturando a vigilância ambiental do município. Como estruturar isso? Como se tem esse processo? Já que a obra vai existir para fazer esse diálogo, vai ser interessante observar esse cenário. Esse cenário eu acho que vai ser um desafio maior. Tendo isso como se fosse um produto artístico até, tá? Entender o cenário, fazer uma construção de uma história, partindo talvez do que já exista, mas apimentando mais, né? Colocando um detalhe ali, outro aqui, para que as histórias possam se encontrar e a gente possa realmente traduzir um problema real em que todos se identificam. Não com tudo, porque vai ser possível, mas com parte. E daí tem aquele ponto de partida para poder promover a reflexão. Seguindo a mesma linha, como gerir as ações de vigilância sanitária e saúde de trabalhadores do município, seria o nosso terceiro capítulo, o que a avisa e o que ela faz, estruturando a vigilância sanitária do município, a lei de criação da Visa, os recursos humanos da Visa e como conciliar a educação em Visa com as pessoas sanitárias. Isso estava dentro do que foi nos determinado como desafio. Então, a gente teve que fazer esse tipo de abordagem. A vigilância sanitária do município, ela está vinculada à vigilância em saúde. Mas, em âmbito nacional, tem a Anvisa, junto com a Secretaria, junto com o Ministério da Saúde. Então, existem duas formas distintas que trabalham de forma integrada, mas atuando sobre essa questão do território. Só que no município, quem realiza é a vigilância sanitária municipal, que responde sim a toda a normativa da Anvisa, mas que tem que estar integrada para a vigilância em saúde no território e integrada mesmo, porque as ações não podem ser distintas, elas não estão associadas. Aqui a gente separa, mas as ações, a comunicação, ela tem que parar de acontecer em função do humano que está ali. Não pode ser porque a Sirinéia, o Rodrigo, o Fernando e a Karine trabalham, se comunicam, o trabalho acontece. Não, o trabalho tem que acontecer porque está na normativa, os responsáveis como funciona, independente de quem estiver naquela posição, o trabalho vai acontecer de forma geral. Isso é um desafio. Está todos gestionando o território. Supressão do trabalhador, entender o que é a saúde do trabalhador, o que ela faz, a importância do programa de saúde do trabalhador no contexto histórico, e aí eu acho que seria importante ter um único aprofundamento, porque o programa de saúde do trabalhador, ele não consegue ser executado da forma, assim como a vigilância ambiental, saúde ambiental, o programa de saúde do trabalhador tem muitas dificuldades com as outras do território. Ele não consegue se inserir no território e agir como ele deveria agir, realmente promovendo melhores condições de trabalho ou investigando a respeito disso, porque existe resistência por parte das grandes
quem está hoje empregando. Então, nós não somos inimigos. Então, por isso, talvez entender a importância do programa de saúde do trabalhador no contexto histórico. O gestor, talvez, para a gente vender o peixe, a gente tem que entender que isso é importante. A diferença entre o Sereste e o programa de saúde do trabalhador e como utilizar o recurso financeiro do Sereste, que é o Centro Especializado de Referência em Saúde do Trabalhador. E tem sim uma distinção no uso dessa verba. A verba que vem para o programa de saúde do trabalhador está dentro do foco único da vigilância de saúde. Mas o Sereste trabalha no marco da máquina. O Sereste ele vem pela verba da máquina e aí ela se dissolve se o gestor não sabe. E ele é depositado para cada município um quantitativo distinto. Mas se o gestor não sabe, para cada quanto que vem na máquina e o setor financeiro não é orientado a retirar aquele valor, entender que aquilo ali é do Sereste e não sabe como utilizar isso, é complicado. A verba vai ficar acumulada, depois vai ter que novamente justificar o não uso dessa verba, isso é um grande problema. Tá? Então, assim, cada uma das pessoas que vai estar esse trabalho de vigilância e saúde, cada uma delas tem uma experiência distinta dentro da vigilância e saúde. Quem já está há mais tempo dentro de cada uma dessas vigilâncias. E a gente vai contar então agora com a Rosângela e com a Cristina, para que a gente possa estabelecer uma conversa, mas no primeiro momento para a gente poder tentar validar se o nosso processo de trabalho vai conseguir atender as demandas da Vila SUS, da Olga, e a princípio a gente vai trocar assim, bater uma bola com vocês, no sentido de entender se essas perguntas são suficientes ou se vocês teriam mais perguntas para nos fazer, para que a gente tentasse responder. Fernando, depois Charles, depois Roberto. Sem microfone. Primeiro, em relação farmacêutica, eu acho que tem está faltando, não vi uma falha. Como é que a gente estrutura a rede de atenção à assistência farmacêutica? Tem uma grande discussão, eu sei disso porque eu já vi essa discussão na prática. Se você privilegia o acesso, coloca medicamento em lugar, ou se você privilegia a qualificação e tem pontos específicos de distribuição de medicamentos. Eu acho que essa discussão é importante, especialmente no momento, não sei se é a discussão da crise econômica que nós estamos vivendo, mas a agressividade do sistema de fiscalização do exercício profissional na área farmacêutica adquiriu nos últimos 3 meses é uma coisa impressionante. Então, essas coisas todas que eu estou dizendo estão todas relacionadas. E dependendo de como eu configurar essa rede, eu vou ter maior problema com uma coisa, maior problema com outra coisa. Então, eu penso que não tem como escapar deste material, fazer uma sugestão, nem que seja só uma discussão aberta. E eu acho até que a gente deveria evoluir mesmo para uma certa discussão disso. Eu tenho uma visão pessoal, mas não vou colocar. Em relação à vigilância e saúde, pelo menos eu não vi ali de maneira explícita, e eu gostaria de introduzir uma discussão aqui, que eu acho que é o centro da atividade na área de vigilância sanitária. Porque a vigilância sanitária é a coisa mais policial de toda a atividade que nós temos.